Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado. E no podcast de hoje a gente vai falar sobre carreira. Por que a gente vai falar sobre carreira? Porque eu recebi algumas perguntas que têm a ver, né, com esse assunto, que são partes, né, que são termos do assunto carreira, relação de o que estudar, formação, mudar de empresa, salário, insatisfação, né, com o trabalho também, em alguma medida. E minha ideia é gravar um podcast aqui para tentar clarear isso, para a gente tentar entender no mínimo, o mínimo do mínimo que a gente tem que entender sobre carreira. A nossa carreira, né, enquanto profissionais da área de manutenção, enquanto profissionais da área de engenharia, enquanto profissionais da área técnica, ela vai ser influenciada por nós, não completamente governada por nós, influenciada pelas possibilidades do ambiente onde a gente está. Então, o local onde a gente mora, a região onde a gente mora, ela delimita nossas oportunidades e vai ser influenciada também pela empresa ou pelas empresas onde a gente trabalha. Se a gente trabalha numa empresa que tem oportunidades para a área que você está se formando ou que você gosta, pode ser que essas coisas conversem e andem juntas. Né? Pode ser que você consiga escalar dentro da empresa onde você está em níveis muito semelhantes aos níveis que você estudou. Né? Eu vou explicar isso mais adiante. Mas pode ser que não. Pode ser que haja limitações. Então, a carreira ela não é algo que está totalmente na sua mão. Isso é uma coisa importante de entender. Você não está totalmente com domínio da sua carreira. Né? Mas existe um grau de domínio e você tem que exercer esse grau de domínio, senão a tua carreira vai para qualquer lugar. Ela vai para lados que talvez você não goste, ela vai para lados que sejam bom para a empresa e talvez não bom para ti, e vai existir também uma questão de, de necessidade, né? Que eu vou explicar mais adiante. Bom, existem três planos de interpretação quando a gente fala de carreira. Né? Três planos de interpretação. O primeiro plano de interpretação é sobre construir uma carreira numa empresa. Eu construo uma carreira numa empresa. Então, o que seria isso? Eu entro numa empresa como auxiliar, de auxiliar eu passo a mecânico, de mecânico eu passo a encarregado, de encarregado eu passo a supervisor, de supervisor eu passo a coordenador, tudo isso dentro da mesma empresa. De coordenador eu passo a gerente, então eu tenho uma história profissional dentro daquela empresa. É bom apontar, história profissional. Então eu consigo realizar uma carreira dentro daquela empresa. Né? Então isso é um plano de interpretação do que seja uma carreira. Um plano. O segundo plano de interpretação é a área de estudo, a área de formação. Né? Então, eu fiz Senai, né, estudei no Senai. No Senai, estudei a mecânica, virei mecânico numa empresa. Depois estudei curso técnico, virei técnico, né, numa empresa, né, fui galgando esses cargos. Fiz uma engenharia, né, depois dessa engenharia, né, trabalhei numa área correlata dentro de uma indústria. De engenheiro, fiz uma especialização, de especialização fiz um mestrado, de mestrado fiz um doutorado, então eu tenho uma carreira dentro de uma área. E é outro plano de interpretação também. Né? Então, a gente tem esses dois planos de interpretação. Uma carreira numa empresa, uma carreira numa área. Então, tu pode fazer uma carreira dentro da área da mecânica. Tu pode fazer uma carreira dentro da área da elétrica. Né? Tu pode fazer essa carreira não só
obtendo formações, mas também contribuindo para a evolução da área. O que é contribuir para a evolução da área? Se tu é uma pessoa que estuda uma especialidade da área da mecânica, que existem várias, né? Materiais, né? Manutenção é uma área, projeto também, mecânico é uma área. E se tu conseguir fazer algumas contribuições para essa área, para o grau de conhecimento, para evoluir, né? Isso faz parte também da tua carreira, uma contribuição que tu deu para a área. Então, o cara que participa de uma edição de uma NR, né? ou de uma NBR, então esse cara ele está contribuindo para a evolução técnica daquela área dele, especialidade. Então a gente pode construir uma carreira numa empresa, a gente pode construir uma carreira numa área. Vamos delimitar isso. O terceiro plano de interpretação, ele é o plano individual da tua vida. É quando a gente olha a tua vida, tudo que tu fez, e resume a tua história profissional. Então isso é a carreira do Bruno, é a carreira do Matheus, é a carreira. Então na carreira do Matheus, o Matheus estudou no Senai, depois do Senai ele fez a faculdade, trabalhou como isso, trabalhou como aquilo, depois foi empresário, depois foi isso, depois foi aquilo. Toda aquela história chega no fim e, né, encerrou sua carreira. Então, esse é o plano de interpretação da vida profissional, né, que é o terceiro plano de interpretação. Então, tu pode fazer uma carreira numa empresa, vai fazer carreira numa área e depois vai ter a tua carreira da tua vida, né, que vai ser tudo que tu fez em empresas, em áreas, né, que tu estudou, que tu contribuiu, e tudo isso encerra e resume a tua história profissional. Legal? Bom, então, depois dessa introdução, a gente entra numa questão mais específica de destino de carreira. A gente pode destinar a nossa carreira para 3 pontos. O primeiro ponto é se tornar um especialista, traçar a nossa carreira para se tornar um especialista. Um especialista é aquela pessoa que delimita um campo de atuação e se torna muito bom naquele campo de atuação. Então, eu posso pegar a parte de estrutura metálica, cálculo estrutural da área de mecânica ou da área civil também, concreto, tanto faz, só muda o material, e me tornar um especialista nessa área. Ser muito bom como calculista de estrutura. Eu posso pegar a área de projeto mecânico e me tornar especialista em projeto mecânico. Posso pegar a área de manutenção e me tornar especialista em manutenção. Posso pegar a área de automação e me transformar em especialista numa área de automação. Posso pegar a área de elétrica e me transformar em especialista em elétrica, de manutenção, né? Ou elétrica no sentido de técnica, não eletrotécnico. O eletrotécnico é o especialista. Vou fazer algumas ressalvas daqui a pouco. Técnico em mecânica, né? Um especialista, posso me especializar em usinagem, posso me especializar em materiais. Então, eu delimito um campo de atuação e fico nele, né? Então, eu sou o especialista, ele é o senhor de uma área de conhecimento. Acho que esse é o nome legal. O especialista é um senhor de uma área de conhecimento. Então, um eletricista com muita teoria, muita prática, ele é o senhor daquela área de conhecimento. Ele tem muito conhecimento naquilo, ele domina, né, aquele trabalho, né? Então, existe também, claro que a gente está colocando estudo e prática, né? Mas existem também os artesãos, que eu não vou entrar nesse ponto. Bom, então, o especialista ele é o senhor de uma área de conhecimento, né? Então, tu pode ser especialista também. E traçar a tua carreira para o especialismo, né? Te tornar um especialista. Show, bacana. O outro ponto que tu pode conduzir a tua carreira é para a área de gestão. Então, te tornar um gestor, né?
E o gestor, por obrigação, ele já vai ser um pouco mais generalista, ele já não vai ser tão especialista, né? Porque para fazer gestão tu precisa de uma gama de conhecimentos maior do que para se tornar um especialista, né? Os dois podem estudar a mesma quantidade, mas o foco de atenção do gestor ele está mais disperso do que o foco de atenção do especialista. Um componente adicional na parte do gestor é que ele lida com pessoas, ele faz geralmente gestão de coisas e gestão de pessoas. O especialista não. O especialista ele não faz gestão de pessoas normalmente. A partir do momento que o especialista começa a fazer gestão de pessoas, ele já está entrando no campo da gestão, né? Então, você pode conduzir a sua carreira para a área de gestor, para a área de gerenciamento. E aí você galga, né, de líder, supervisor, coordenador, gerente, diretor, vice-presidente, CEO, vice-presidente, presidente e vai embora, né? Não tem um limite, né? Isso pode ser o que você quer para sua carreira, mas só que isso exige outros estudos além dos estudos especialistas. Tu não vai te tornar um bom coordenador, um bom gerente, um bom diretor só estudando engenharia mecânica, né? Ou só fazendo uma especialização numa área de engenharia mecânica, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então você pode direcionar a sua carreira para isso. Legal? Bom, qual é o outro ponto, que são 3 pontos que eu destaco, né? Que você pode direcionar a sua carreira. O outro ponto que você pode direcionar a sua carreira é para o empreendedorismo, né? Empreendedorismo, virar um empreendedor. O empreendedor, ele pode ser um autônomo ou ele pode ter uma empresa, ter funcionários, etc., né? Vender algum serviço, vender algum produto da área que ele estudou. Isso pode acontecer. Existem muitos engenheiros que têm uma carreira solo, tem um CNPJ e vai construir a carreira dele prestando o serviço dele, fazendo o nome dele, trabalhando, ótimo. Porque assim, tu pode ser funcionário ou tu pode ter uma empresa e prestar um serviço. Então, só que o especialista, que eu digo, que eu me referi no começo, é um especialista que ele vai trabalhando CLT, trabalhando dentro da empresa, como funcionário. Mas isso não impede a pessoa dela ser um especialista e ter uma empresa e prestar um serviço, né? Então, mas só que esse cara ele está dentro de um risco maior, um retorno maior. Ele é um empreendedor, ele não tem uma garantia como existem as garantias do CLT. Então você pode direcionar sua carreira para isso também, né? Ou sendo uma pessoa que faz um trabalho autônomo, que não tem uma empresa que assine tua carteira, presta um serviço, ou realmente tendo uma empresa, né? Então, eu não vou me deter muito no empreendedor hoje, vou falar mais do especialista e do gestor. Então, a tua carreira ela tem 3 destinos, né, que eu vejo assim. Um destino é o especialismo, o outro é gestão, o outro é empreendedorismo. Então, tu pode direcionar a tua carreira para esses 3 pontos. São escolhas, né? Bacana, legal. Bom, vamos entrar aqui agora na questão da relação entre a empresa e você. Agora focando principalmente nas pessoas que estão trabalhando, prestando serviço não, mas estão prestando um serviço dentro da empresa, sendo contratadas, sendo funcionários. A empresa é onde você realiza a sua carreira, né? Numa determinada área, né? Ou numa escalada hierárquica. Empresas são locais onde você realiza a sua carreira, né? Você vai lá, você presta um trabalho, você vai crescendo, você estuda e você vai realizando a sua carreira dentro da empresa, dentro das empresas, né? E nesse sentido, as empresas elas devem ser, não que serão sempre, como trampolins para a tua carreira. Você vai escalando, às vezes muda de empresa e ganha uma escalada nessa mudança, né? O cara é auxiliar de PCM, mudou de empresa, passou a planejador, com uma vaga de planejador. Ele subiu um degrau na carreira dele.
em termos de área, né? Em termos de hierarquia. O cara era auxiliar, passou a planejador, né? Em outra empresa. Então não é só aquela empresa. Lembra que eu falei que tu pode construir uma carreira numa empresa, mas tu pode construir uma carreira numa área, né? E às vezes tu constrói uma carreira na empresa e essa construção não tem nada a ver com uma carreira na área, né? Acho que isso vai ficar claro daqui a pouco, eu vou explicar. Então, a empresa, ela é o local onde tu realiza a tua carreira, né? Tu utiliza ali da empresa para te conseguir realizar o teu plano de crescimento. Se você, vou fazer um parênteses aqui, se você não tem um plano de crescimento, você vai para o lado que a empresa te levar. E aí que entra o segundo ponto dessa questão da relação com a empresa. A empresa emite sinais do que ela precisa e as pessoas, às vezes, abraçam esses sinais. Então, você está muito bem numa carreira ou tinha uma ideia de fazer uma carreira na área da mecânica, se tornar um especialista, etc., fazer uma engenharia, focar na área de projeto, não sei, algo do gênero, mas focar em ser um especialista, não ter uma equipe, não ser um gestor, mas a empresa, ela emitiu um sinal para você que ela precisava de um gestor e ela te indicou, te convidou para ser e tu abraçou. No momento que tu abraçou, tu já deu um salto entre especialista e virar-se gestor. Tu mudou. E quando tu muda, tu pode te acomodar nessa mudança ou te desacomodar nessa mudança. Então isso é importante entender, porque a gestão é diferente da especialidade. Ele é muito diferente. Então quando tu muda, isso é uma evolução, pode ser que sim, pode ser que não, mas isso te coloca em uma situação bem diferente. Mas não perde de vista que foi a empresa que te deu esse sinal. Não necessariamente era isso que tu queria. Então por isso que é importante que se tu não quer nada, tu vai aceitar qualquer coisa. E a empresa começa a direcionar a tua carreira. Então o que acontece com a grande maioria das pessoas é que a empresa define para onde ela vai. Não é ela que define. Ela não tem essa capacidade, porque ela não pensa sobre isso. Ela vai estudando baseado nas oportunidades que a empresa vai oferecendo e ela vai ali, né, fazendo aquele negócio, mas ela não está entendendo que ela está sendo conduzida pela empresa. Não é ela que está conduzindo, ela não está influenciando nada. Então se a empresa deu uma brecha para engenharia de segurança, o cara vai lá, faz uma engenharia de segurança e vai. Cara, sim, tu mudou de área. Se tu é engenheiro mecânico, tu é engenheiro eletricista, tu é engenheiro de automação, tu fez uma engenharia de segurança, a empresa te deu um sinal para te fazer isso, pagou tua faculdade, te tornou um engenheiro de segurança, tu mudou completamente de área. Encerrou tua carreira na área de manutenção de área, na área mecânica, e aí tu entrou na área de segurança, tu mudou de área, tu começou uma nova carreira. Mas só que tu não começou essa nova carreira porque tu fez um plano para isso. Tu começou essa nova carreira porque a empresa, de certa forma, te emitiu um sinal e tu foi atrás. Então, a empresa não pensa na carreira de ninguém. Isso é importante, está bem delimitado e bem entendido. A empresa não pensa na carreira de ninguém. A empresa estrutura os seus cargos e seus salários para o que é melhor para ela. E ela está certa em fazer isso porque a empresa é ela que escolhe. Agora, se é bom para ti sair de uma área e ir para outra, talvez não seja, mas talvez para a empresa seja. E às vezes existe a questão da necessidade, uma necessidade de uma satisfação pessoal, uma necessidade de tu ganhar mais, né? E tu acaba embarcando. Isso pode acontecer. Acaba embarcando porque vai ganhar mais, tu acaba embarcando porque tu quer realizar profissionalmente e crescer, tu acaba embarcando e tu vai. E a empresa está definindo ali para ti, para onde que tu vai, para onde que não vai, etc. É bom entender, acho que eu já devo ter fechado parênteses, mas é bom entender que em alguma medida vai ser assim mesmo. Eu falei lá no começo que não está completamente na tua mão o destino da tua carreira. Mas tu não pode entrar em coisas que talvez não sejam tão boas para você. Pode ser que sejam tão boas para a empresa, mas para você não seja. Porque não é todo mundo que está preparado para... Está preparado não. Não é todo mundo que tem condições de assumir um cargo de gestão.
Talvez para algumas pessoas o cargo de especialista seja melhor, apesar de que gestão geralmente paga mais. Mas isso são outros problemas, né? Não é todo mundo que pode executar um serviço, né, de gestão. Porque gestão envolve outras coisas. Então, às vezes a pessoa ela não tem. E quando ela entra nisso, ela acaba começando a ter uma insatisfação profissional. Né? Então, isso é tão verdade que eu já vi pessoas que são especialistas passar para a gestão, ficarem tão insatisfeitos de voltarem atrás, sair da empresa, buscar outra coisa, abrir uma empresa. Por quê? Porque não é da pessoa. Tu tem que tentar entender o que é a tua, o que não é a tua. Né? A partir do momento que tu vai estudando, trabalhando, que tu vai entendendo, que tu vai olhando, porque assim, carreira é cuidado, carreira é prestar atenção, carreira é olhar para o que está acontecendo, olhar para as oportunidades que as empresas ofertam para a empresa que tu está, olhar para as oportunidades de estudo que tu tem, olhar para ti, olhar para o que tu quer e olhar e tentar entender o que tu não quer também. Porque, que nem eu falei, a empresa ela tem interesse em ter algumas vagas preenchidas, alguns cargos na estrutura dela e ela vai ofertar. Né? E tu tem que usar essas vagas como trampolim para te crescer, mas tu não precisa necessariamente ficar mudando de área. Tu não precisa necessariamente sair de uma área de especialista e virar um gestor. Né? Porque a empresa está te dando esse sinal. Porque senão pode acontecer que nem já aconteceu com alguns amigos meus. Cara, assim, não é isso, não é para mim, esse negócio não é para mim, não quero ser gestor. Aí o cara sai, abre uma empresa e volta a ser feliz de novo. Então tem um exemplo bem prático disso, que é um colega meu, um amigo meu, e ele saiu da empresa e abriu uma empresa. Né? Então ele levou a carreira dele agora para o empreendedorismo. Então antes ele era funcionário, né? Mas é uma pessoa especialista, depois passou a gestor, mas não se acomodou muito bem, etc. Ah, não, isso aqui não é para mim, vou abrir uma empresa, abriu uma empresa e foi embora, show, tá ótimo. E o cara tem que tentar entender e separar o que é desejo real da gente do que é desejo da empresa. Do que é necessidade da gente, né? Do que é necessidade da empresa. Porque às vezes a empresa te oferta um cargo que não tem nada a ver contigo, te oferta um cargo que talvez vá fazer você mudar de carreira, que nem eu falei. O cara saiu da área mecânica e foi para a área de segurança, mudou carreira, mudou de área, mudou. Né? Então, a gente tem que entender e saber identificar essas coisas. Então, a empresa onde você está é onde você realiza a sua carreira e ela emite sinais, né, que podem te levar para locais, para cargos que não são bem o que você queria, né? Mas que talvez às vezes sejam o que você necessita por alguma outra coisa que não tem nada a ver com a tua carreira. Né? Pode ser por outros motivos, necessidade, sei lá, de dinheiro, por exemplo, pode acontecer. Uma necessidade de satisfação pessoal de crescer, pode ser também, né? Na hierarquia da empresa, mas tu acaba ficando estagnado na tua área, porque tu muda. Então acho que isso deve ficar claro. Bom, o que eu vejo assim, aí é um pouco da minha opinião pessoal. Carreira para mim é numa área, né? Tu pode fazer uma carreira na área mecânica, na área elétrica, em alguma especialidade dessas duas áreas, na área de automação, em alguma especialidade dessas duas áreas, na área da civil, em alguma especialidade dessas duas áreas, na área de projetos, na área de manutenção. Carreira, para mim, é numa área. Se tu quer ser um especialista. Agora, se tu virou gestor, carreira ainda é numa área, mas que tu vai escalando graus dentro de áreas correlatas. Né? Então, se eu tenho uma formação em engenharia mecânica e eu vir um coordenador de manutenção, eu estou dentro de uma área que faz parte da engenharia mecânica, que faz parte da engenharia elétrica também, que faz parte da engenharia de manutenção, que faz parte da engenharia. E a manutenção faz parte de todas as engenharias. Eu viro coordenador, viro diretor, viro gerente dessa área. Bom, estou escalando, né, na empresa,
estou escalando na hierarquia, estou escalando também na minha área, né? De certa forma. Então, obviamente que aí já é uma carreira de gestor, mas ela está correlacionada com a minha área de estudo. Porque assim, por que eu tenho essa opinião? Que carreira é numa área? Porque eu acredito que você deve construir. Constrói. Delimita uma área de atuação e constrói. Delimita uma área de atuação e constrói. Constrói, constrói. Quando tu acabar a casa, tu melhora a casa. Tu não pode, na minha opinião, parar no meio da construção, comprar outro terreno e construir, começar a construir outra casa. Para no meio da construção, vai para outro terreno e começa a construir outra casa. Não, cara, isso não funciona. Isso não é assim, tu não tem todo esse tempo de vida. Se tu já dedicou 8 anos no estudo da engenharia mecânica, no estudo da mecânica, que nem é o meu caso, né? Eu sou um especialista na área de mecânica, não geral, né? Mas eu já estou muito perto do especialista porque eu já tenho quase 10 anos de estudo nessa área. Eu fiz 2 anos de Senai, fiz 2 anos de escola técnica, vou para 5 anos de engenharia mecânica, vou para mais não sei quantos anos de estudos paralelos. Eu já investi 10 anos da minha vida nisso. Eu terminei de construir? Não, eu estou construindo e estou aumentando a minha casa. Agora, se eu paro tudo isso, faço uma engenharia elétrica, eu parei de construir a minha casa na área mecânica e comecei do zero na engenharia elétrica. Comecei do zero num curso técnico elétrico. Comecei do zero. E eu vou ter que construir de novo. Então, por isso que mudança de carreira é mudança de área. Quando as pessoas falam, vou mudar minha carreira, quero dar uma virada na minha carreira, não sei o que, ela quer mudar de área. Ela não está mais satisfeita com aquela área por algum motivo, mas às vezes essa insatisfação ela não tem nada a ver com a área, ela tem a ver com o local que ela está trabalhando, com aquelas oportunidades que ela não recebeu, com aquelas oportunidades que ela recebeu e não era para ter aceitado. Por isso que eu demarco a separação. Por isso que é importante separar o que é desejo do que é necessidade, o que é sinal da empresa e do que é objetivos teus. Porque não esqueçam que eu falei que a empresa é o local onde tu realiza a tua carreira. Tu pode realizar onde tu quiser. Tem 1 milhão de empresas no Brasil. Tu não está preso, né? Tu não está preso. Então, carreira para mim é numa área. Carreira para mim é numa área. Então, porque eu entendo também que carreira é contribuição com aquela área. Tu tem que contribuir com aquela área. De alguma forma, em termos de conhecimento, em termos de trabalho técnico, tu tem que contribuir com aquela área, de alguma forma. Então, carreira, para mim, é numa área. E eu acho isso extremamente importante e valorizo isso, estudo na minha área há bastante tempo, muito tempo. Comecei com 13 anos, 13 para 14 anos, e estou nessa área, já estou com 32, vou fazer 33 anos amanhã, e eu estou nessa área e já dediquei muito tempo da minha vida nisso. E se eu mudar de área agora, eu preciso de mais 10 anos para me tornar muito bom nessa área de novo. Se ela não for uma área correlata, né? Que é uma extensão do que eu já estou estudando, que aí é tranquilo, que aí é fácil. Se ela não for uma área que está dentro do que eu já estudo, que aí é tranquilo, é fácil. Agora, uma virada completa, construir outra casa no outro terreno, vai me exigir mais 10, 15 anos. E às vezes não dá tempo. Então, entendam, ser muito bom em várias áreas é uma exceção, não é a regra. Então, delimita um campo de atuação e constrói. Vou bater em cima disso de novo. Delimita um campo de atuação e constrói. Constrói na teoria, constrói na prática. Carreira é uma construção de teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática. Carreira é uma construção de estudo e trabalho, estudo e trabalho. Carreira é uma construção de uma história profissional. Legal? Espero que vocês tenham gostado do podcast.
se inscrevam, compartilhem, participem, mandem para alguns amigos de vocês que têm alguma dúvida a respeito de carreira, e até